Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Mais uma quarta-feira que nós vamos meditar nos Salmos. E hoje nós vamos meditar no Salmo 46, que é aqueles salmos que temos visto, os salmos de Corá, ou da família de Coré, que nós temos aí vindo, ouvindo e aprendendo a respeito deles. E hoje nós vamos falar do Salmo 46. E essa sequência de salmos da família de Coré vai até o Salmo 49, aos salmos da família de Corá, ou Coré, como a gente tem falado. Este salmo, ele nos incentiva a esperar e confiar em Deus, no seu poder, na sua providência e na sua graciosa presença nos momentos mais difíceis que a gente venha a enfrentar na vida. E ele nos direciona a darmos glória a Deus por aquilo que ele fez e pelo o que Deus há de fará por nós. Esse é o objetivo desse salmo, esse é o incentivo desse salmo. Esse salmo provavelmente foi escrito por ocasião das diversas vitórias de Davi sobre as nações vizinhas, lá em 2 Samuel 8. E o que nós podemos então aprender aqui com esse Salmo 46? A estrutura desse Salmo eu vou dividir em três partes, em três verdades que nos leva a aprender a respeito desse Salmo. A primeira coisa que nós aprendemos dentro desse Salmo é que nós devemos buscar consolo em Deus quando as coisas estão difíceis. É o que nos diz aí o versículo de 1 a 5. Assim nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. E é interessante quando a gente vê aqui essa exortação para, nos momentos mais difíceis, a gente lembrar do Senhor, Porque a confiar no Senhor, porque dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza tem um significado muito importante. E o significado é afirmar que nele encontramos toda a força e proteção necessária, independente das circunstâncias que possam nos afligir. Essa é a verdade que nós precisamos tirar desse salmo, que nos traz conforto, que nos traz toda a segurança que nós precisamos, tanto para nós hoje, como para os crentes de diversas épocas e lugares. Tem uma informação muito importante desse salmo. Foi ao ler que Deus é o nosso refúgio e fortaleza que Martim Lutero compôs o seu conhecido hino, Castelo Forte é nosso Deus. Um hino muito lindo e muito conhecido pela maioria de nós, não é verdade? Na frase Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a palavra refúgio traduz um termo hebraico que significa literalmente um abrigo. Esse termo era usado no sentido de buscar proteção diante de uma grande tempestade. Já a palavra
fortaleza traduz um significado de poder ou força, né? E tem como a raiz hebraica o transmitir a ideia de ser forte, prevalecer ou tornar-se firme, né? Fortalecer-se. Né? Aqui podemos entender que ao mesmo tempo em que Deus é o nosso refúgio, né, suficientemente poderoso para nos preservar quando tudo ao nosso redor parece ruir, né, o nosso abrigo, ele também é a nossa fortaleza. A sua força em nós torna-nos firmes, né? Deus nos fortalece, né, para que nós voltemos à vida com as responsabilidades que a vida nos impõe e também com os perigos que a vida nos impõe. Esse é o sentido de Deus ser o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos torna firmes, seguros e fortes para enfrentar toda e qualquer circunstâncias da vida. Quando nós olhamos versículos 2 e 3, os termos dos versículos 2 e 3 elevam a ação de Deus a um nível cósmico. Né? Quando ele diz, né, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. O nível aqui é para o sentido cósmico. E o sentido e se a batalha não fosse apenas uma guerra comum, com armas comuns? Se fizesse parte da guerra fazer as montanhas tremerem e os mares rugirem, não faria diferença nenhuma. Deus é o refúgio seguro para o seu povo contra tudo, real ou imaginário. Amados, isso é maravilhoso quando nós olhamos para essas verdades, não é verdade? Seja qual for a circunstância, Deus é o nosso refúgio. Né? Deus está no meio do seu povo. O povo de Deus não tem um redentor ausente, uma defesa que só está presente algumas vezes. O Senhor habita com seu povo. Diante dessas verdades, sua proteção merece nossa confiança. Amados, o nosso Deus está conosco. Não percamos isso de vista. A segunda verdade que nós podemos aqui aprender nesse Salmo 46 é que nós devemos aprender a louvar a Deus pelos grandes feitos que Ele operou pelo seu povo contra os seus inimigos. Nós precisamos louvar as grandezas, as maravilhas e o poder de Deus sobre as circunstâncias da vida. E aqui em específico, o salmista, ele louva a Deus pelos grandes feitos do Senhor contra os inimigos em favor do seu povo. Versículos 6 a 9 diz: bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quem resiste ao Deus Todo-Poderoso? As nações entram em confusão e seus reinos desmoronam. O Senhor dos exércitos está entre nós. Estas palavras formam um refrão, com o versículo 11, que diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refrão aqui no verso 7 e no verso 11. Esse refrão louva
o Deus Todo-Poderoso, o comandante dos exércitos celestiais, por haver escolhido habitar com os descendentes de Jacó. Esse é o motivo de louvar a Deus. O Deus transcendente, que está além, né, do universo, mas é o mesmo Deus que é imanente, que está presente do seu povo. Ele escolheu Israel para ser o seu Deus, e Israel ser o seu povo. E essa é a razão do louvor do povo ao Deus Todo-Poderoso. Ele está no meio do seu povo, né? Tornando-se o seu Deus e o seu povo os seus servos. Quem então poderia proteger melhor o seu próprio povo do que o Senhor dos Exércitos? O Deus Todo-Poderoso, né? O comandante dos exércitos espirituais. Ele está conosco. O Todo-Poderoso é com Israel. O Todo-Poderoso é conosco. Amados, nada pode conosco se o Senhor está conosco. Trocadilho. Versículo 8. O salmista convoca a ver os grandes feitos do Senhor. Vejam os grandes feitos que ele operou pelo seu povo contra os seus inimigos. Ninguém resiste ao Deus Todo-Poderoso. Confie. Vejam o que o salmista fala a respeito dos inimigos no verso 9. Olha o que ele diz no versículo 9, a respeito do Deus Todo-Poderoso ser com Israel, o Deus Todo-Poderoso ser conosco. Versículo 9, ele diz: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. A advertência é o seguinte, amados: quão inútil é atacar o povo que pertence ao Senhor. É melhor parar de lutar, se retirar e reconhecer que o Deus que quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, é invencível. Ninguém é capaz de impedir a exaltação de Deus sobre tudo e sobre todos. Esse é o Deus de Israel. E essa é a advertência aos inimigos. E essa é a realidade dos inimigos quando vão agir com o povo de Deus. E essa é a realidade também para nós, a igreja. Se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, essa é uma verdade. Aqui está mais um dos princípios dessa verdade. Concluindo, pretendo mostrar uma outra verdade, né, a respeito do Salmos 46. Né, o que ele tem a nos ensinar. Né? Nós precisamos aprender a ter confiança de que Deus nos trará consolo, seja e qual for a circunstância. Versículo 10 e 11, assim nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui é retratado o juízo final, né? Como diz lá o Salmo 1, o Salmo 110, que diz que o Senhor há de colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Né? E a exortação é: aquietai-vos. O juízo que está por chegar, né? O juízo sobre o ímpio está por chegar. Deus será exaltado sobre tudo e sobre todos. Né? Toda a terra, mesmo que hoje não se curvam, mas há de se curvar diante do Todo-Poderoso. Percebam aqui na frase: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Além de ser uma promessa a se cumprir, é uma promessa também que nós desfrutamos no nosso dia a dia. Diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há duas ordens aqui, amados. A primeira ordem é aquietai-vos. Essa palavra traduz o termo, né, que transmite a ideia de relaxar,
sossegar, se retirar, parar de lutar. A segunda ordem é: eu sou Deus. Sabei que eu sou Deus. É Deus dizendo para o seu povo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, soberano. Para o crente, essa declaração é um lembrete de que o sucesso da batalha não depende das nossas ou das suas próprias habilidades. Nossa vitória não está nas nossas forças, né? O sentido é nos despertar para saber que a nossa vitória está no Deus Todo-Poderoso, está em Deus. Cabe a nós, sabendo disso, apenas não mexer em nada, aquietar e descansar na presença protetora do Senhor. A realidade é que nós somos impacientes. Gostamos de conduzir nossas vidas à nossa maneira. Pensamos que controlamos tudo, o tempo, as estações e as ocasiões da vida. Somos imediatistas e sempre queremos que os nossos desejos sejam atendidos aqui e agora. Em nossa loucura, muitas vezes achamos que podemos interferir na agenda de Deus. Mas Deus é Deus. E nossa alma deve se aquietar diante dessa verdade. Ao invés de entrarmos por um caminho de medo, ansiedade e pânico, devemos sossegar na providência de Deus. O Deus Todo-Poderoso cuida e socorre daqueles que são seus, independente das circunstâncias. Não tenhamos medo, não entremos em pânico, mas descansemos na vontade do Deus soberano, que faz o que quer, quando quer e a quem quer. Que encontremos consolo nessa verdade. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa verdade que nos mostra e que nos dá segurança e descanso no teu poder e na sua ação sobre nós e a favor de nós. Obrigado por sabermos que, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, o Senhor está conosco e que o teu povo não esqueça disso, principalmente nos momentos difíceis da vida. E que nos momentos que as coisas não estão difíceis, que nós possamos celebrar essa verdade e nos preparar, porque nesse mundo passaremos por tribulações. Louvado seja o seu nome hoje e para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.